deixar do jeito que tá, mas Silvio Santos, se você quiser vir participar de um vídeo nosso... É verdade. Por que não? Né? A gente pode dar umas dicas Por que pra não? ele, né? Acho que a resposta é por que não. Fala, seus mal diagramados, Bezzy, tudo bem, velho? Tudo bem, cara. Tudo bem, hoje tá legal, né, cara? Hoje vamos falar de um assunto que não é metal, mas é legal. Não é metal, mas é pesado e também tem aí o seu valor dentro da cena dos famosos brasileiros, que são os famosos mais bizarros e com trajetórias mais estranhas dos últimos tempos, ou gente que tem uma trajetória legal e se transformou em algo irreconhecível, Verdade, né? cara. Como a gente estava conversando, parece que foi feito pelo Woody Allen, pelo Pedro Almodóvar, né? Pelo Wes Anderson. Caralho, meu, porque são histórias assim que você não é inacreditável. Você não consegue acreditar, Não, e o primeiro que a gente tem que falar, já vamos entrar de solas, quebrando tudo, que é o Belo, né, meu? Cara, a história do Belo é muito da bizarra, né? Porque você pega um cara que começou sendo um dos grandes ídolos do pagode nacional e depois o cara é preso, o cara é acusado de calote por meio mundo. Isso é sensacional, né? E assim, velho, e depois ele acaba se transformando, tipo, no marido da Graciane, no fim das contas, né? E é muito bizarro porque, assim, ele aparentemente não tá se importando com nada do que ele é acusado pelas pessoas e pra ele tá tranquilo, Eu acho muito estranho porque, cara, se eu fico devendo 50 centavos no açougue porque eu levei dinheiro a menos pra comprar 1 quilo de carne, a gente já mano, eu fica dou mal. a volta no quarteirão É por verdade. trás pra não passar ali na frente enquanto eu não sacar uma grana e pagar os caras. E o Belo não, cara. O Belo, ele tá devendo R$1 milhão pro Denilson desde 98 e ele finge que não é com ele. E o Denilson cobra publicamente, o cara não se importa, Eu velho. ia falar que com a idade, cara, você vai ficando com menos vergonha das coisas. Eu passaria na frente. Você Mas passaria? o Belo faz isso desde muito cedo, né? E já começa pelo nome, né, Helder? O nome do Belo nele é como o nome do Novo no Partido Novo, né? Não tem faz nada, sentido, não faz né? sentido. Cara, não é só pro Denilson. Antes foi só pro Denilson, que essa dívida, ela tá vigorando desde 98, quando o Denilson entrou como investidor num grupo de pagode, o que, convenhamos, não é culpando a vítima, mas, bicho, que ideia mais estapafúrdia do Denilson também, querer se envolver com o pagode quando ele tava ganhando a grana dele de boa, jogando bola e tudo mais. E aí, o que aconteceu? O Belo contratou uma decoradora pra casa dele, casa alugada, da qual ele não pagava aluguel. O cara vai e contrata um decorador pra fazer graça com a mulher e não paga a pessoa. Fico pensando, cara, você consegue pensar nisso na sua vida? Assim, bom, eu não tô pagando aluguel, mas eu vou contratar alguém ainda pra decorar meu apartamento. É muito Você mesmo decorou, olha só que bom gosto, velho. É verdade, Anthrax, Metal, Slayer, Galãs Feios. Esse aqui é o quadrinho mais feinho que eu tenho. Pois é. Mas é um disparate, né, cara? É um escárnio, é uma assim, foda-se o mundo, né? Eu não tô nem aí. E essas pessoas, a gente já conviveu com alguns no show business. Sim. Cara, eles estão muito mais ligados na aparência, muito mais preocupados com a aparência do que com a conta bancária, meu. Isso é verdade. Querem assim, foda-se, eu quero ostentar, eu preciso mostrar que eu tenho. Assim, eu não fico assustado com essas coisas que o Belo faz, cara. Não, porque é o que a galera de fora vê, às vezes, eles acham que todo mundo tá vivendo uma vida de milionário, quando muito dessa galera tá vivendo de cachê em cachê, como a gente vive de salário em salário, velho. É verdade isso, assim. E aí quando ele entrou nessas, né, de já virar um ex-pagodeiro em atividade e se transformar em marido da Graciane, ele quis fazer show com o Alexandre Pires e com o Luiz Carlos, e ele não apareceu no show. Aí eu encontrei o Alexandre Pires em Uberlândia e falei, Alexandre, dá uma entrevista pra mim sobre isso. Ele falou, claro, velho, sobre as coisas que eu tenho total certeza eu falo numa boa. Então por que o Belo não foi? Por que vocês se desligaram do Belo? Ah, cara, eu gosto muito do Belo, mas ele não aparecia no show, como é que eu vou bancar um negócio desse, entendeu? Impressionante. É impressionante. Devia estar decorando a casa, né? Tinha mais coisa pra fazer, né? Decorando a casa ou ligando pro 190, porque a Graciane estava presa no banheiro há 4 história horas. É maravilhosa, né? Fazendo aquele barroso de batata doce com frango, O cara né? não tava acostumado, cara. Quem come essa porra deve estar acostumado que o intestino deve funcionar de um jeito bizarro, Deve ser cara. caótico, cara. Assim, uma pintura do Jackson Pollock ali dentro de você, né, cara? Aquilo, várias cores, vários sabores, vários enzimas passando pelo intestino, estômago. E, cara, Caralho, mano. E é tudo isso junto com os suplementos, né? Não é à toa que aquele pitbull que eles têm tá sempre com aquela cara de indignado e encanado ao mesmo tempo, né? Porque deve ser uns odores dentro daqueles imóveis muito parecidos com a Hiroshima depois do ataque da bomba atômica, né, cara? A gente tem ali
realmente um ambiente que não deve ser nada agradável de conviver no cotidiano, até porque o Belo também tá malhando agora. Verdade, Então, mas e no cheiro da casa? Pois é. Já me disseram que o cheiro da van, do carro da Graciane... O próprio Belo, horrível, cara, né, já fez cara? stories no Instagram falando, caralho, eu não aguento quando ela abre essa marmita aqui. Aí você vira a marmita com brócolis, batata doce e frango. Velho, não tem como isso ser agradável. Tinha um cara na redação que já não trabalha mais lá, que uma vez abriu uma... Verdade. Oh, lembra dele? Verdade. Abriu uma dessas Jesus. marmitas e tinha aquele cheiro, velho. Me mata. De geladeira Me leva. de geladeira de casa de praia que fica fechada há muito tempo e alguém esqueceu um pote, uma marmita lá dentro. Cara, era horroroso. Eu, sem zoeira, eu saí da sala porque eu tava com ânsia de vômito. Eu posso te dizer que muita coisa apodrece na minha geladeira, E cara. você só vai sentir quando tá o cheiro do banho da Graciane, cara, né? É verdade, eu já senti esse cheiro. Não é legal mesmo, Não, cara. Não cara. é legal. Se você quer que a gente continue fazendo os nossos vídeos, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever, ativar as notificações, comentar, dar seu like, compartilhar. Cara, é óbvio que o Belo tinha que ter entrado mesmo como primeiro nome da lista dos brasileiros mais ridículos, mas vamos falar de um outro agora. Que é o Belo do funk, É né? verdade, que não deixa nada a desejar pro Belo, cara. Na verdade é pior, né? Pior. Porque o Belo, pra quem não sabe, foi pai aos 14 anos, tanto que ele já é avô. Até onde a gente sabe, ele nunca deveu pensão, né? Agora, já o latino... Latino, latrino, você está aqui, latino. E realmente, quantos filhos o latino tem? 30? Cara, entre 32? 8 e 42. Eu até vou fazer DNA pra ver se os meus filhos não são do latino. Tem que ver se você não é filho do latino, Eu já tenho né? idade pra ser filho do latino também, pode crer. O latino, então, a gente tá brincando, mas é uma coisa assim chata, né? Que ele caloteiro de pensão, né? Caloteiro de pensão e convicto, né? O mais bizarro é que toda vez que é decretada a prisão do latino, ele tira dinheiro, sei lá de onde, e consegue pagar e se safar da cadeia. Claro. Mas assim, se você for pegar os últimos 10 anos da carreira do latino, ele acumula muito mais ordem de prisão do que sucesso, né? Verdade. Teve uma época que a gente conversava quando eu trabalhava na Bis, qual vai ser o novo sucesso do verão? E sempre vinha à cabeça o latino, cara, porque ele emplacou assim. É verdade, uns teve uma sucessos, época... Me Leva, música da Kelly Key, Festa no AP. Sim. Cara, o latino já foi um cara assim. Você falava, vai chegar o verão, carnaval. Tem música do latino, Ele cara. era um Midas, né, das músicas de Verdade, verão cara. e tudo Até mais. momento que ele preferiu cuidar de macacos, né? Cara. É até que ele foi pentear macaco, né? Não, e porque esse é um E tipo- barbear macaco, olha esse vídeo aí, mano. Esse é um tipo de filho que ele consegue cuidar, né? Não deve dar verdade. muito gasto. Já fugiu, né? Você vê que nem o filho, Nem o o macaco ele aguentou cuida. o latino, né? Quando eu desci, ele havia desaparecido. Cara, exatamente. Na verdade, quando ele fugiu, a polícia florestal chegou e falou, né? O que você está fazendo com esse animal? Aí o latino falou, não, eu tenho aqui todos os documentos do Ibama dele. Não, eu tô falando com o Tu Elvis. E Tu Elvis, né, que descansa em paz, uma grande figura do imaginário cultural brasileiro, nem ele aguentou, na verdade, né, cara? Acho que o Tu Elvis morreu de desgosto verdade. depois do dono ser condenado à prisão pela 9ª vez e falou, não, cara, eu vou acabar morrendo sozinho, Verdade, cara. é melhor eu desistir de viver, né, cara? Tu fez um araquiri, cara. Mas tem um ponto, eu vou falar que é legal porque eu gostei, na história do latino, é que a filha dele com a Kelly Isso é Key, demais. já que você citou, recentemente revelou que colocou nos registros dela o Mico Freitas, marido do pai dela há Que muitos não anos. é o Tu Elvis, o Não mico. não é o Mico, mas também não paga tanto o Mico quanto o latino. Colocou o nome dele como pai dela, né? O que eu achei que tá certo. Agora eu espero que haja uma transferência de DNA do latino pro Mico Freitas para que a Suzana não tenha o desgosto de ter um filho com a carga genética do cantor, né? Porque é muito melhor você ter um filho que seja parente do Mico e não do latino. Vai nascer com bigodinho charreteiro, a criança, Vai na- com aquelas calça bag gigante, E já devendo, né? com jaqueta. E já devendo, cara. Já Impressionante. devendo. E talvez namorando uma loira de cabelo alisado, que foi dançarina do Faustão, algo do tipo. Porque se você pegar todas as ex-namoradas do latino, tem a mesma cara, já percebeu isso? É verdade, é verdade. E agora ele tá ostentando com uma nova, né? Ele é ridículo, Eu não né, sei cara? se é uma nova, pra mim parece a mesma pessoa sempre, cara.
Eu acho que é uma nova, porque eu não consigo imaginar a pessoa ficando muito tempo no latino, cara. E ele não consegue mais emplacar as namoradas dele como novas subcelebridades, né? Então ele tem que ficar trocando pra tentar, pra ver se essa tem algum talento pra aparecer. A Kelly Key foi cantora, a Mirella, que se transformou em dançarina, apresentadora e tudo mais. E essas novas aí, ninguém sabe direito quem é, tanto que o pessoal confunde uma com a outra, né? Cara, vamos falar de um senhor, Silvio Santos. Silvio Santos que já foi um cara legal, Helder. Eu que sou velho, eu já vi o Silvio Santos assim, tendo a parada do SBT. Silvio Santos na Record, eu peguei o Silvio Santos na Record, antes de existir o SBT. Abriu o SBT, era um cara legal, cara, mas que perdeu completamente a noção. Assim, eu não sei se falta remédio, se bateu a velhice, se o cara tá totalmente senil. Cara, assim. é excesso de Cialis com cafezinho isso aí, mano. Bate mal no cérebro mesmo. E eu acho o Silvio Santos, como comunicador e como empresário da área de imprensa e mídia, um cara que teve seu talento, porque ele fundou, né, uma televisão e tudo mais. A gente sabe que tem todas as ajudas governamentais envolvidas por trás. Só que, cara, ele tá delirando de uma tal forma que tem umas ideias muito erradas durante o programa, que eu não sei se ele tá fazendo porque ele acredita naquilo ou porque ele sabe que vai viralizar na segunda-feira. Eu acho que é um misto dos dois, porque o Silvio Santos também não é nenhum idiota, né? Tem uma história aí de uma orgia entre mulheres que a filha dele tava colocada, Ele, né? ele propôs isso durante um programa, falou, galera, que tal a gente fazer aí uma orgia? Eu, você, a Patrícia Bravanel. A filha dele! Como Pelo assim, amor de velho? Deus! Como assim, tá ligado? Patrícia Bravanel, que infelizmente não é tão bom, né? é tão Já, bom, né? Mas a gente né? não quer pensar ela numa orgia com o Silvio Santos. Não, cara. muito menos o pai propondo uma coisa dessa em rede nacional, né? E isso é muito absurdo. E não tão absurdo, ou tão absurdo quanto, quando ele chegou pra Maísa Silva e propôs que ela namorasse o Dudu Camargo. Isso não se faz nem pro pior inimigo. Propor que uma pessoa namore aquele boneco de ventríloco que ganhou vida é um crime, cara. Deveria ser considerado. Não é nem pela idade, cara. É Não. pelo personagem. É pela idade e pelo personagem. E pelo personagem, muito mais. O Dudu Camargo que deu uma sumida, né, Alder? A gente já falou Que bastante bom, dele né? aqui, né? Que bom, né? Dudu Na Camargo verdade, voltou a ser boneco mesmo, de ventríloco. Voltou pro armário. Olha, teve um dia que ele disse que o João Guilherme, filho do Leonardo, parecia uma bichinha. você vê como que ele perde a linha, que ele acaba sempre zoando criança, né? Os alvos principais do Silvio Santos são crianças, porque ele, tipo aquele avô sem noção, né? Vovô sem noção. Aquele avô sem noção que dá tipo Vovózona. uma Taurus de presente pro neto. dá uma mobilete pro moleque de 10 anos, esse tipo de coisa, assim. Ele falou isso, teve uma vez que ele chegou no Teleton numa garotinha negra que eu acho que participou de Carrossel e falou, o que você quer ser quando crescer? Continuar sendo atriz. Ele, mas com esse cabelo, tipo, morro. Ele é totalmente fora da casinha, então eu acho que assim, tá na hora do Silvio Santos se aposentar. Qual que é o problema de ele se aposentar? Quem assume é o Temer. Não, é a Patrícia Bravanel, que é como o Temer do Silvio Santos. Então não é tão bom, cara. E vamos falar também de um cara que tem autoestima muito maior do que o tamanho dele, né? O nosso lenhador de bonsai, o incrível... Incrível não. O Hulk Eduardo Costa. Hulk brasileiro, né? Eduardo Costa aqui, né? Como você citou aí a questão da altura, ele tem uma clássica na trajetória dele, que é quando ele tira uma foto com um senhor negro que trabalha na casa dele, falando, cara, esse negócio de racismo não existe. Veja bem, eu tenho até amigos que são. Aí tá aqui do lado do cara e falando, não, ele me chama de pintor de rodapé, baixinho, eu chamo ele de suco de pneu. Aí eu fiquei pensando, né, tipo, mesmo aquela história do Juliano Casarré, que acha que sofre preconceito por ser de Pelotas, o cara achar que sofre preconceito por ser baixinho. E eu posso falar com conhecimento de causa que, mesmo papo, cara, não ando na rua de madrugada sendo suspeito porque tenho menos de 1,70m, entendeu? Nunca fui pegar um avião e os caras falaram, mano, na moral, dá uma olhada na mala desse maluco aí porque ele é baixinho, tá ligado? Não rola. Então, ele tem que entender que existe uma diferença entre uma zoeira, né, velho, e preconceito de fato, assim. Quanto mede o Eduardo Costa? É mais Ele é do baixo meu que- tamanho, cara, já vi pessoalmente, só que ele é o dobro de largura, né? É um incrível Hulk, né? Tem um papo aí de um... Muito bom, uma troca de terreno que ele acabou se dando bem, né? Porque malandrão, né, cara? Né? O rico aqui no Brasil, né? Ele tinha uma casa num lugar proibido, O né? Eduardo Costa, ele faz um pouco esse rolê. Se ele não fosse famoso
por ser cantor, provavelmente ele estaria nessa pegada aí, sabe? Trocando passarinho, relógio de pulso, essas coisas. Ele estaria... Só no escambo. Ele estaria num escambo aí dos interiores que, de alguma maneira, faria ele ficar rico igualmente. Só que aí o que aconteceu? Ele tinha uma casa em Capitólio, Minas Gerais, sul de Minas, uma cidade muito bonita, na qual parte da casa tá dentro de ocupação ilegal, de uma área do estado, e ele teria que devolver essa área. Só que ele não avisou para as pessoas que estavam a fim de bater um rolo numa casa com ele, trocou uma casa, a casa que ele tinha ali, por uma casa na Lagoa da Pampulha e fez como volta, né, para preencher o valor, voltou uma Ferrari pro cara, bem no típico volta carro no lugar de casa e terreno. Porém, os caras não sabiam disso aí, agora souberam, entraram na justiça e falaram, ó, tem que devolver uma parte do terreno, e aí? Ele falou, não, mano, isso aí não tem nada a ver. Aí tem ele na audiência, tendo ele na audiência assim, rachando o bico, tá nem aí, Ele não fez como o Luciano Huck, que tinha uma casa em lugar impróprio ali em Angra, só que conseguiu, né, por jeito, o cara é bem relacionado, né? Quem é bem relacionado aqui no Brasil, quem tem grana se dá bem, né? Quem não tem é vagabundo que tá ocupando, né, o que não é seu, quando na verdade quem tá ocupando também o que não é seu em mais larga escala é grande empreendedor e no fim das contas acaba passando impune, né? O Eduardo Costa fez uma coisa que pra mim foi ultrajante, que é usar o logo da estampa do Ramones. Ah, pensei que era fazer música. Música faz tempo que eu não escuto nenhuma música dele, né? Não. Afinal... Você tá reclamando ainda? Não, ele gosta de contar piada junto com o Leonardo, né? Uma coisa bem sem graça. Tirar foto sem camisa, né? Mas dessa vez ele resolveu pôr uma e não era tão boa. Não era tão boa, cara. Os Bolsonaros em vez de os Ramones, cara. Assim, com isso não se brinca, Eduardo Costa! Não, né? Exatamente. Eu acho que tem uma questão aí que, independente do político que você apoia, se for o Lula ou o Bolsonaro, quem for, cara, colocar adesivo no carro e usar camiseta é coisa de mongoloide, velho. Não interessa, velho. Não interessa qual que você apoia. O cara que faz isso tá passando atestado de mongolão pra mim, velho. Pra mim qualquer também. um, velho. E vamos falar de quem, por último, no nosso top 5. Rota comando agora. Quem não sabe quem é essa música? Essa música é de Paulo Ricardo, nosso eterno garoto do RPM. Cara, é impressionante como a trajetória do Paulo Ricardo é errante, né, cara? Depois de se transformar num dos maiores vendedores de discos dos anos 80, galã legítimo, capa da revista Tititi, Capricho, Amiga, Cruzeiro e tudo mais, o cara foi por uns caminhos pra lá de questionáveis nos últimos 40 anos, né? Não, e eu posso te dizer assim, que eu vivi a época do RPM, de Loiras Geladas, Olhar 43, era um fenômeno mesmo. Vendeu quase 2 milhões de discos, né? Teve um show, era o mais procurado, assim, com direção do Ney Matogrosso. É uma coisa legal, cara. O Paulo Ricardo, assim, eu tive uma aula com o Paulo Ricardo. Você tinha pôster do Paulo Ricardo no quarto? Minha irmã tinha. Minha irmã tinha, eu ia lá olhar, assim, salve se Paulo espelhar, Ricardo. né, e Paulo tal. Ricardo, London, quando ele gravou essa música do Caetano no ao vivo do RPM. Quando eu olhava aquele pôster, ó, posso te cravar, cara. Quem era hétero, como eu, infelizmente sou, ficou meio na dúvida, cara. Porque eu pensava, porra, imagina se eu engravidasse do Paulo Ricardo. E ele cantasse London no meu ouvido, ter né? um filho com o Paulo Ricardo. Mano, o cara era o herói, assim, do Brasil, uma coisa muito grande. E eu tive uma aula com ele, cara. Uma aula de rock and roll, cara. Aula de rock and roll? Uma aula de rock and roll. Por que você foi num curso desse? Primeiro, explica isso. Fui fazer matéria. Uma matéria sobre o curso. Tá. Ele e o Cadão Volpato, cara. Sei, que era do Metrópole da Cultura, isso, né? Tinha uma banda também, que agora eu não vou lembrar o nome, né? Nos anos 80. Ele também não lembra. Pode ter certeza. Era uma banda legalzinha, assim. Era meio da contracultura. Não era o Cabine C? Talvez, viu? A gente... Que era empresariada pelo Paulo Ricardo. Então, talvez seja isso, essa conexão maravilhosa, tudo, né? Mas aí, né, Helder, o que aconteceu? Deu errado o Paulo Ricardo? Cara, a questão é que o Paulo Ricardo, na verdade, não... Paulo Ricardo? Paulo Ricardo não decidiu o que queria fazer nos anos
que se sucederam ao fracasso do RPM, né? Que depois os Quatro Coiotes flopou, porque não entenderam o conceito. Nem eles entenderam. Nem eles. Aí ele foi Estavam muito louco de outras lançar coisas. disco romântico com capa que ele é um anjo flechado. E ele gravou aquela famosa música 2, que foi o grande sucesso solo dele, né? Eu sei que eu queria estar contigo. Foi fazer novela, aí fez trilha sonora do Big Brother Brasil, voltou com o RPM e o RPM acabou de novo. E aí você vê que parece que o Paulo Ricardo deve ter um problema em gerenciar a própria grana, pelo fato de que, cara, toda vez que acaba o RPM, ele acaba indo para uns projetos muito questionáveis. Quando acabou o RPM pela segunda vez, depois que eles fizeram a trilha do Big Brother Brasil, que é uma versão de uma música holandesa, ele se candidatou a deputado federal pelo Democratas, na época PFL, só que ele retirou a candidatura porque deve ter surgido alguma outra coisa pra fazer na vida. Eu Mais acho que uma o grande novela. trunfo do Paulo Ricardo pra humanidade foi possibilitar que pessoas como Luiz Schiavon e P.A. Pagni pudessem transar, porque sem o RPM esses dois eu tenho certeza que eram virgens até hoje. E o Paulo Ricardo, não contente em ter se candidatado a deputado, ele estragou a obra de Vinícius de Moraes gravando um disco em homenagem ao poeta junto com o Toquinho, que pra mim perdeu totalmente a moral ao fazer esse projeto, o Toquinho que é legal. finalmente e felizmente caiu na vala do esquecimento completo. Ninguém ouviu, né? Não, ninguém ouviu, Ninguém cara. ouviu, cara. É impressionante. Tenho certeza assim. que quando foi prensado, o próprio Toquinho falou, não vou ouvir não, cara, me arrependi. Grande corintiano, Toquinho. Grande hein? corintiano, grande compositor, grande violonista. Eu Toca tive demais. a oportunidade de entrevistá-lo umas 4 vezes. Eu também. Só que nisso é uma grande mancha na carreira dele. Se juntar o Paulo Ricardo, cara, isso parece ideia que os caras tiveram bêbado num boteco, velho. E aí depois ele falou, cara, como que ficou sem jeito, né? Como vai o Paulo Ricardo, que eu não tenho o menor interesse em fazer nada artisticamente com ele, né? Não, e agora a gente tem que lembrar do Paulo Ricardo, no último grande projeto dele foi no Show dos Famosos, né? No verdade. Faustão. Né? E Paulo Ricardo mostrando toda a sua eloquência, todo o seu conhecimento de música, né? É, um cara que tem diversidade artística no currículo, né? Não, e o cara, sim, um dos primeiros que eu vou lembrar aqui, ele fazendo a Beth Carvalho, cara. Que não parecia tudo menos a Beth Carvalho, Não né? parecia a vovozona, né, na verdade. E aí você me pergunta, cara, o Paulo Ricardo, com aquela cara de playboy da Zona Sul do Rio, alguma vez ouviu samba na vida dele? Você acredita nisso? Paulo Ricardo, pra mim, ó, Som 3, escrevia sobre heavy metal, tem uma revista pôster do Iron Maiden. A gente tá pondo ele no ridículo, eu tô quase retirando, cara, porque eu acho que eu gosto do Paulo Ricardo. Cara, eu gosto do Paulo Ricardo, mas ele tem decisões muito ruins É verdade, na vida, né? é verdade. E essa é uma, né? E não, a gente não tem como não falar. E aí, cara, ele faz um cover do Kiss, que é algo que supostamente ele possa entender, rock and roll. Ficou muito ruim também, cara. Tá parecendo aquelas bandas de tiozão em cruzeiro marítimo da CVC, tá ligado? Banda temática, sabe? Cruzeiro temático de rock de tiozão. Suando, tudo com aquela velho. pintura Parece errada. aquele corpse paint de pasta de dente dos malucos do heavy metal Echoes, a Have to Kill the Brasil. President. Assista ao vídeo, ficou E maravilhoso. pra finalizar, ele relembra uma banda que, passados os 22 anos da morte dos caras, dá pra dizer que assim, não é que seja ruim, mas saturou pra caralho, foi Mamonas Assassinas. E eu acho que a parte mais constrangedora foi ele fazendo o Dinho, cara. Eu, sinceramente, não consegui ver até o fim, porque foi extremamente constrangedor. Mais constrangedor de quando ele fez um dueto com o Renato Russo no ao vivo do RPM, Renato Russo no telão Renato ali, Russo ele... póstumo, né? Puta, que coisa É, creepy. Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim. Na verdade, dá pra elencar aí 10 coisas constrangedoras da carreira do Paulo Ricardo, que infelizmente não foram tão boas, porém tem algo que salva o Paulo Ricardo enquanto personagem, que é ele saindo daquela festa com uma sacola cheia de latão de Brahma, que ali eu me reconheci muito Representou dele. todos nós, né, É, certeza cara? que tinha 2 pratinhos assim, um grudado no outro, com um bolo e algumas coxinhas já com glacê, sabe? E ali eu acho que tudo bem, Paulo Ricardo acaba passando por causa disso. Eldrin, a gente falou de 5 pessoas assim que estão no nosso top 5 de ridículos e faltam Bizarros, muitas né? ainda, Bizarros, né? Tem muitos, Tem né, cara? muitos ainda, né, pra gente falar. Essa é a primeira parte do nosso show do milhão, que tem 5 pessoas. E pra você que é ridículo como esses caras, a gente só tem uma coisa pra falar. Não passarão.